eu apresento para vocês a minha volta à Ilha Grande caminhando por 8 dias. Saí do Rio de Janeiro por volta das 6 horas da manhã e às 8 horas, na cidade de Mangaratiba, peguei a barca sentido à Ilha Grande. E é isso aí, galera. Começou a aventura aqui. Já tô na Ilha Grande, em Vila do Abraão. Vou dar a volta à ilha. A ideia é que seja uns 9 a 10 dias. E vamos lá, vamos devagar e sempre. Cara, hoje o dia tá lindo aqui. Um sol perfeito, o tempo todo aberto, um calorzinho arrumado. E fazer a trilha hoje, nesse calor, já tô até me preparando. Primeira praia do percurso é a Praia Preta. Ali no fundo ali, as ruínas do Lazareto. Aqui nessa parte da trilha, tem esse acesso aqui para as ruínas do Lazareto. Desse ponto a gente segue dando a volta pelas ruínas. Aqui pela praia, a gente pega a trilhazinha no final do Lazaredo. Pega na esquerda, tem uma direita também, mas a direita eu acho que vai na casa que tem lá no final da praia. Pega na esquerda, a gente volta para a trilha principal, para T1. E aí essa área de mata fechada, até chegar lá na Feiticeira, no Arqueoduto, Feiticeira. É, 1h20 de caminhada. Tô aqui no Mirante da Feiticeira. Isso paga todo o cansaço, todo o suor. Bom demais. Vem pro meu mundo. E um pouco mais à frente chegamos na Cachoeira da Feiticeira. Após algum tempo curtindo a cachoeira, descemos e fomos para a nossa próxima parada. Aí galera, chegando aqui na Praia da Feiticeira. Esse visual aí, lindo. Se eu não me engano, na Ilha Grande existem 107 praias. E essa, com certeza, está entre uma das mais bonitas. Curtimos por alguns minutos e seguimos para a próxima praia. Praia do Iguaçu. E aí, Marcos, tá gostando? Paraíso. Top, né, meu? Dando sequência, fomos para a próxima praia. Praia de Camacuri. Enseada das Estrelas. Praia de Fora. Saco do Céu lá no final. É, lá no finalzinho. Chegando no Saco do Céu, eu fiquei hospedado no camping Gata Russa. Nesse momento, havíamos percorrido 11,5 km e feito as trilhas T1 e T2. Iniciamos a trilha T3, passando pelas praias do Funil, Japariz, Freguesia de Santana e Santana de Baixo. E iniciamos a trilha T4, sentido Bananal, passando pela Praia da Baleia e Bananal Pequeno. E nessa altura do campeonato, a fome estava grande. É, pessoal, tô chegando aqui na praia de Matariz. Saí para caminhar 8h40 da manhã, se não me engano.
até agora. São mais de... deixa eu ver o que elas têm aqui, peraí. 2h40 da tarde, sem parar. Tá? Parei poucas vezes para dar uma descansada. Mas já cheguei aqui chovendo. E toma ali trilha. De Bananal para Matariz já faz parte da trilha T5. E é sobe e desce toda hora. Ao chegar na praia de Matariz, existe uma vendinha. E lá me indicaram a casa do Senhor Dito para poder passar a noite. O lugar é bem simples, mas o Senhor Dito é uma pessoa gente boa. E esse foi o trajeto do segundo dia de travessia à ilha, com cerca de 12 quilômetros. No dia seguinte, seguimos a caminhada e chegamos a Japonema, Passa-Terra, Mangaraqueçaba e Malinha. Cheguei aqui na praia do Sítio Forte, me apaixonei, hein? Praia linda, aí ó, biquinha d'água na beira da praia, um gramadão, as casas ao fundo, tem até a escola municipal ali atrás. Muito bacana essa praiazinha aqui, lugarzinho mesmo pra relaxar completamente. Olha esse sossego, cara. Ó, eu vou falar pra vocês, eu conheci praticamente todos os lugares da Ilha Grande. Mas essa praia do Sítio Forte, me apaixonei. Eu moro aqui fácil. Aqui é Enseada. A praia do Sítio Forte é essa em frente. Meu Deus do céu, isso aqui é o paraíso. Após a praia do Sítio Forte, pegamos a trilha T6, passamos pelas praias de Itapena, Ubatubinha e Longa, chegando a Araçatiba. Nesse local, o camping era mais caro do que uma pousadinha, que é a pousada do Russo. Aí, tô de patrão hoje. Você encontra o Russo no bar dele, que fica na escadaria, em frente ao mercadinho. E aí finalizamos o nosso terceiro dia com 15,6 quilômetros de caminhada. No dia seguinte, na praia de Araçatibinha, chegamos na interseção, Que vai pra T7, que é essa trilha daqui, e a T8 continua pro lado de cá. Aqui a gente vai pro Aventureiro, pro Vetá, né? Primeiro pro Vetá, depois a praia do Aventureiro, e aqui a gente vai pra Praia Vermelha e a Gruta do Acaiá. Vai ficar para uma próxima. Aí, pessoal, essa é a primeira área aberta que eu consigo pegar em toda a trilha. E mostra aqui um pouco da floresta da Mata Atlântica preservada aí da ilha, muito bonito. Eu tô passando aqui agora e lá no finalzinho dá pra ver o mar atrás do poste. Olha que vista linda da Praia do Provetá, com a Mata Atlântica aqui toda cercando ela. Isso aí, galera, Praia do Provetá, última praia aqui antes de chegar na Praia do Aventureiro. Agora seguir a trilha aí, passar por cima dessa pequena montanha até chegar do outro lado. Vamos lá. Nesse ponto começa a trilha T9, que vai do Provetá até o Aventureiro. Na placa ali diz 7,4 quilômetros, cerca de 5 horas a 6 horas de caminhada. Será? Vamos ver. Cara, olha essa vista aqui de Provetá, aqui do alto da trilha, indo para o Aventureiro. Que top. Marzão. Urra, galera! Subida
árdua pro aventureiro. Ó, foi o maior pico até agora, a maior elevação. Tô acabado, destruído, joelho ferrado. Até para subir agora tá doendo. Mas cheguei aqui no topo. E aí o topo, ó, olha que presente lindo. Lugarzinho aqui já pronto para receber a galera. Obrigado, valeu. Vou descansar um pouquinho para descer, chegar na praia. Até daqui a pouco. E é isso. Depois de uma caminhada muito difícil, cheguei. Cheguei no paraíso. Aí, ó, Praia do Aventureiro. Tô até com a perna bamba. Aqui na Praia do Aventureiro existem vários campings. E eu escolhi o Camping do Luiz. Completo, aconchegante e o serviço de primeira. Super indico. É, galera, cheguei no paraíso aí, ó, Praia do Aventureiro. Poxa, não tá aquele dia maravilhoso, mas tá tudo de bom, tá tudo lindo. Aí a barraca onde é que tá, ó. Olha que beleza. Vou acordar amanhã de frente pra esse marzão aí, ó. Bora, vem embora. Anima aí. E a nível de informação, esse último percurso foram cerca de 3 horas de caminhada até chegar na Praia do Aventureiro. E não 5, como estava falando na placa. E esse é um dos símbolos da Ilha Grande, o coqueiro torto da Praia do Aventureiro. Marzão revolto. Aí, que beleza. Aí. Filho da p... Após esse batismo aí, chegou o final do nosso dia. Foram 9,8 quilômetros percorridos. E estamos no Aventureiro, galera. E devido ao clima ruim no dia da chegada e o clima bom no dia seguinte, eu acabei ficando mais um dia. E como não poderia deixar de ser, na manhã seguinte, um lindo dia amanheceu para nós. E podemos curtir e ficar aqui quietinho no Aventureiro, curtindo cada cantinho. E o bom dia do paraíso. E lá vem o Astro Rei. Pessoal, e o que falar dessa praia? Essa praia simplesmente, se não é a top 1, é a segunda mais linda dessa ilha. Surreal essa praia. Sente a vibe desse lugar. É revigorante, pessoal. É muito bom para a alma. É bom demais. Não tem nem palavras. Top demais.
Essa aqui é conhecida como a Praia do Demo. É a praia que fica do lado esquerdo do Aventureiro, olhando pro mar, né? Só dá pra chegar de trilha. Pelo mar, tá brabo. Fala, galera. Poxa, cara, cheguei ontem aqui na Praia do Aventureiro, querendo passar pra dar a volta à ilha, mas acho que não vou conseguir. Eu tenho que subir esse costão aqui, ó, e andar por ele. Mais ou menos aí, eu acho que uns 200, 250 metros. Só que não tem condição. Olha como é que tá esse mar aí. Olha a onda vindo lá agora, ó. Onde que ela tá indo lá em cima. Previsão de barco para atravessar para Parnaioca só na segunda-feira. Ainda é sexta hoje. Vai ficar complicado, hein? Acho que eu vou ter que acabar abortando aí a missão e voltando pelo outro lado da ilha mesmo. E nesse dia eu conheci uma outra família, o pai e os 2 filhos, que também estavam fazendo a travessia. E aí, conversando entre nós e com os locais, a gente decidiu que a gente iria atravessar no dia seguinte, passando pela parte de cima do costão, bem cedo, na maré baixa.
Lembrando, pessoal, que é obrigado pedir autorização pro INEA, tá bom? Para fazer a travessia. Acordamos às 5 horas da manhã, desmontamos os equipamentos e começamos a trilha com lanterna até chegar na Praia do Demo. Já no final da Praia do Demo começou a clarear e aí a gente subiu o costão. Último obstáculo aí, última partezinha do costão do Demo para a família. Estão quase chegando aqui, uma passagem árdua, brava. Tá vindo ali, ó. Alan voltou, já deixou a mochila dele aqui. Voltou lá para dar uma força. Estão vindo. E aí, André? Conta a tua experiência aí. Cadê a cargueira? Perdeu a cargueira? Não, perder não, mas... mas eu peso do caramba. Mas e aí, como é que foi? Cara... Dá o teu testemunho aí, passar no costão do Demo. É uma área de bastante exposição mesmo, tem umas áreas escorregadias. O ideal é fazer quando tá seco. Assim dá pra fazer, mas tem que ter muito cuidado e se puder evitar a menos quantidade de peso possível. É isso. Se der, não vá. Se der, não vá também. Se tiver chovendo, jamais. Aí, galera, acabamos de atravessar o costão do Demo em direção a Parnaioca, em direção à Praia do Sul, né? Então a gente tá indo lá pra Parnaioca e, cara, o mar grande, tudo molhado, muito escorregadio. Passamos, mas devagarzinho. Isso aí, vamos continuar. É, pessoal, tô muito feliz, conseguimos passar pelo costão lá. Cheguei aqui na Praia do Sul, essa praia zona aí, ó. Estamos atravessando ela direto pra Praia do Leste, depois em direção a Parnaioca. Vambora. André aí e toma ali praia. Notem que o sol só deu a janelinha de ontem mesmo, né? Aí, chegando aqui no ilhote do meio, entre a Praia do Sul e a Praia do Leste. No finalzinho a gente atravessa ela pela esquerda ali. E é isso aí. Afundou, né? Afundado aqui o bagulho. Tem que levantar a mochila. Aí, ó. Um com mochila na cabeça. O outro lá para não molhar o saco de dormir. E vem pro meio, é mais fundo. É o quê? Nada. Cacete. Aí, estamos aqui na Praia do Leste. O ilhote já ficou lá atrás. Passamos por dentro daquele rio lá, do mangue. E sentido Parnaioca, vambora. Chegamos aqui no mirante, entre a Parnaioca e a Praia do Leste. Aí, ó. No meio da montanha. Subida cansativa. Metade do caminho, daqui a pouco a gente chega lá. Vambora. Aí, galera, chegamos aqui na Parnaioca. Agora, ó. São 9h20 da manhã, desde 6 horas nessa trilha árdua. Muito bom. Bem na descida da trilha você já encontra com o rio. E aí subimos e fomos aproveitar um pouco do dia e dar aquela relaxada.
Na Parnaioca existem 3 campings. A gente ficou no camping da Janete. E assim eu finalizo meu dia 6 aqui na Parnaioca. Sunset. Uma das dicas que eu passo para vocês é que não precisa levar muita comida, porque existem vários restaurantes na ilha que fazem refeições e também na maioria dos campings você consegue fazer aí uma refeição bem bacana. E essa foi a aventura do 6º dia aqui na Ilha Grande, dando a volta completa na ilha. Foram 9,5 quilômetros no total, até a Parnaioca. Iniciamos o nosso 7º dia em direção ao Caixadaço e pegamos a trilha T16. Aí, chegamos aqui em Dois Rios, que é o presídio, as ruínas do presídio, que é a praça ali, ó, com o obelisco. A galera dando aquela descansada. Travessia cansativa, muito tempo. Vamos lá para conhecer um pouquinho. Aqui era o refeitório, a gente fazia aí as refeições dos presos. Aí ó, o pão lá dentro, os fornos, as máquinas aí de fazer o rango. Um pouquinho do presídio, um pouquinho da história do presídio. É legal para visitar. E as ruínas deram espaço ao Ecomuseu, Museu do Cárcere, na Ilha Grande. Também aqui em Dois Rios, um pouco mais à frente do antigo presídio, existe o Museu Caiçara, aqui em Dois Rios. Conta aí a história dos pescadores, do povo que habitava aqui na Ilha Grande, na época do presídio, os primórdios. Aí galera, estamos aqui em Dois Rios. Depois de quase 8 quilômetros de travessia, chegamos aqui nessa praia linda, a ilha de Jorge Grego lá em frente. Muito maneiro. A praia leva esse nome, Dois Rios, porque tanto do lado direito quanto do lado esquerdo tem 2 rios que desaguam na praia. Então vamos até o lado direito, olhando para o mar, para conhecê-lo. Depois a gente vai lá no lado esquerdo. Aí galera, estamos aqui na boca do rio, ó, e descendo no marzão aqui, ó. A maré tá subindo também, então tem um encontro aqui das ondas com água doce. Mas o rio é bem grande, bastante movimento de água, gostoso. Muito legal esse lugarzinho aqui, cara. E essa com certeza está entre as minhas top 4 praias da Ilha Grande. Já do outro lado, no lado esquerdo, olhando para o mar, o rio que deságua também é muito bonito e o cenário deslumbrante.
Após curtir alguns momentos na praia, chegamos na trilha para o Caixadaço. Essa trilha é conhecida como a trilha T15. Chegando na praia do Caixadaço, já quase escurecendo, preparamos nossos equipamentos, fizemos aquele rango e fomos dormir bem cedo, porque nessa praia não pode acender fogueira e estava um breu danado, então aproveitamos para descansar, até porque foram 17,3 km até a praia do Caixadaço. Lembrando que esse foi o único camping selvagem de toda a volta à ilha. Saímos do Caixadaço em direção ao Lopes Mendes e 4 horas depois... Aí galera, chegamos aqui ó, na bifurcação de Santo Antônio, Caixadaço, para a praia de Lopes Mendes. Descendo aqui Lopes Mendes, a gente deu um pulo lá embaixo na praia e agora a gente está subindo aqui a trilha, pegando aqui sentido Abraão. Vamos lá. Lembrando, pessoal, que do Caixadaço para Lopes Mendes não tem trilha, somente na bifurcação a gente acessou a trilha T11. A trilha T11 ela é bem curta, ela vai de Lopes Mendes até a Praia do Pouso. E na Praia do Pouso a gente acessa a trilha T10 que vai até o Abraão. E seguindo pela trilha T10, vamos passar ainda pela Praia do Mangue, Praia de Palmas, a badalada Praia da Júlia e por fim a Praia do Abraão na Vila. No final da Praia de Palmas, a gente inicia a subida até o Abraão. Uma subida bem íngreme e cansativa, até porque estávamos ansiosos em chegar logo na praia. No alto da trilha, chegamos no mirante, onde avistamos a Praia do Abraãozinho e no outro lado a Praia do Abraão e o Pico do Papagaio. Descendo a trilha, já era até possível ouvir o som alto da Praia da Júlia. E aí galera, chegamos aqui no Abraão depois de 8 dias. Aí a Vila do Abraão. Agora é só aguardar a barca e voltar para casa. E é isso, foram mais 13,5 km até chegar na Vila do Abraão. Chegamos cansados, mas chegamos felizes. Foi um total de 85 km e demos a volta completa na Ilha Grande. Se vocês quiserem tirar dúvidas, deixe no comentário que eu teria o maior prazer.